Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu comentar com vocês uma coisa que eu venho pensando. O controle mais perigoso é aquele que parece liberdade. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal aqui, nosso bate-papo. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que eu considero um pouco desconfortável. Não precisa responder agora, só pensa comigo. Quanto das coisas que você acredita realmente nasceu dentro de você? As opiniões que você defende, as pessoas que você admira, as pessoas que você muitas das vezes até rejeita, os assuntos que o deixam, indignado muitas vezes, as coisas que você deseja muitas vezes comprar, adquirir, os medos que você carrega, seja o que for. Será que tudo isso foi escolhido conscientemente por você mesmo? Ou será que uma parte foi colocada na sua cabeça tão devagar que você começou a acreditar que sempre esteve ali? Essa pergunta me veio enquanto eu analisava e lia algumas coisas sobre o livro 1984 do escritor americano George Orwell. Muita gente conhece a expressão grande irmão. Conhece a ideia, de câmeras observando as pessoas. Conhece aquele mundo em que o governo controla praticamente tudo, sabe? Mas, para mim, a parte mais assustadora da história não é a vigilância em sua totalidade. É algo muito mais profundo, sabe? É a tentativa de controlar o que uma pessoa é capaz de pensar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não é uma análise do livro em si e também não é uma aula de política. Eu não estou aqui para falar de política de um lado, de outro. Não, é apenas uma conversa sobre nós, sobre o tempo em que estamos vivendo, sobre a nossa geração. E também é sobre uma forma de controle que talvez não chegue usando uniforme, arma ou ameaça. Talvez ela chegue até mesmo oferecendo um certo conforto, tá bom? Então vem comigo e vamos analisar. O controle que todo mundo consegue enxergar quando pensamos em controle, imaginamos alguém dando ordens. Uma pessoa dizendo mais ou menos assim: você não pode fazer isso, você não pode dizer aquilo, ou você precisa obedecer fulano ou ciclano, Esse é o controle que eu considero mais fácil de identificar, porque ele se apresenta como controle. Você sabe, Você consegue identificar, você sabe que alguém está tentando mandar em você. O problema é quando o controle muda de aparência. Em vez de proibir você de falar tais coisas, o que acontece? Ele escolhe quais assuntos chegarão até você. Em vez de obrigar você a acreditar em alguma coisa, o que acontece? Ele repete a mesma ideia que ele quer passar muitas vezes, tantas vezes, que ela começa a aparecer óbvia. Em vez de esconder todas as informações, o que acontece? É ao contrário, ele entrega muitas informações demais. Vou te dar alguns exemplos. Muitas notícias, muitos vídeos, muitas opiniões, muitos especialistas em cima do assunto, muitos recortes, cortes de uma cena, cortes de outra, muitos comentários, que você já não sabe mais o que é importante e o que é apenas barulho. Talvez o controle mais eficiente não seja impedir alguém de acessar a verdade. Talvez seja cercar essa pessoa com tantas versões da verdade que ela desista de procurar. E aí que entra um ponto muito sério. Porque uma pessoa que se cansa, que deixa a mente cansada para pensar, ela começa a aceitar respostas prontas, rápidas, E aí existe um outro ponto, algo muito estranho que vem acontecendo,
atualmente, acontecendo nos nossos dias. Uma informação que aparece hoje, que muitas vezes todo mundo compartilha, que todo mundo comenta, né? Que todo mundo muitas das vezes forma opinião, né? No dia seguinte desta informação que surgiu, surge uma informação diferente, ou uma outra informação. Então as pessoas mudam o discurso. Isso a gente vê diariamente, né? Apagam o que disseram, ou até mesmo fingem que nunca defenderam aquele assunto ou aquilo que apareceu. E seguem para a próxima discussão. Parece que a verdade, para mim, ao meu ver, passou a ter um prazo de validade. Ela dura enquanto é conveniente, enquanto gera curtidas, enquanto confirma aquilo que o nosso grupo acredita. E eu considero este ponto um ponto mais perigoso. Por quê? Porque nós na verdade não estamos mais perguntando algo como assim, como isso é verdadeiro? Não. O que a gente está perguntando hoje em dia? Qual que é a pergunta que muitas vezes a gente faz? Quem disse isso? Essa pessoa está do meu lado? E a gente começa a questionar. Isso favorece o meu grupo ou o grupo que eu apoio? Posso compartilhar isso, esse assunto, essa informação sem ser criticado? Você percebe a diferença? A verdade, ela deixou de ser analisada pelo que ela é. Ela passou a ser aceita ou rejeitada de acordo com quem a pronuncia. E quando uma sociedade chega nesse ponto, ela não precisa mais de alguém para destruir a verdade. As próprias pessoas fazem isso umas com as outras. As próprias pessoas, elas começam, né, a ficar uma contra a outra. Tem outro aspecto importante dentro deste livro que eu pesquisei, de 1984, que me faz pensar muito. O passado podia ser alterado. Informações antigas desapareciam. Registros eram muitas vezes modificados. E aquilo que ontem era verdade poderia deixar de ser verdade hoje. Agora, vamos trazer para o nosso tempo. Olhe para o nosso tempo, tá? Quantas vezes você já viu uma fala que foi retirada do contexto? Ou uma imagem que a pessoa foi lá e cortou, retirou um trecho antigo apresentado como se tivesse acontecido hoje? Você já viu? Uma versão repetida tantas vezes que acabou substituindo o acontecimento original? A internet, ela guarda muito dessas coisas, mas ao mesmo tempo ela também enterra muita coisa. O assunto de hoje apaga o de ontem. A indignação nova substitui a antiga. E a nossa memória coletiva vai ficando cada vez mais curta. Talvez por isso seja tão fácil repetir os mesmos erros. Porque uma sociedade que não se lembra do caminho que percorreu pode ser convencida de que está seguindo por uma estrada completamente nova. E muitas vezes não está. Às vezes apenas mudou a embalagem. É o que eu venho tentar trazer para você. Não é preciso vigiar quem já aprendeu a se autocensurar, não. Agora vem uma parte ainda mais delicada que eu considero. Imagine que alguém esteja observando tudo que você fala. No começo você fica com medo, né? Sente medo. Aí, será, né? Você começa a se cobrar. Então, você começa a escolher melhor as palavras. Depois de algum tempo, já não é necessário que alguém mande você ficar em silêncio. Por quê? Porque você mesmo vai fazer isso. Você faz isso sozinho. Você pensa uma coisa, mas não diz, né? Você muitas vezes discorda, mas finge concordar. Você tem, muitas vezes, uma certa dúvida, mas não pergunta. Porque sabe que pode ser atacado, mal interpretado, muitas vezes você pode ser exposto e muitas das vezes até ser cancelado, como, né, a nossa geração tem feito. Perder uma amizade ou perder uma oportunidade. Então você começa a editar
a sua personalidade. Muda o jeito de falar dependendo do ambiente em que você está. Muitas vezes você evita certos assuntos, você chega a esconder os seus pensamentos e aos poucos você pode chegar a um momento em que você nem sabe mais o que realmente pensa. Por quê? Porque você passou tempo demais dizendo apenas aquilo que era permitido dizer, né? Aquilo que era conveniente. Talvez essa seja uma das formas mais sofisticadas de controle. Tá ficando claro para você? Não silenciar uma pessoa pela força, mas ensiná-la a ter medo da própria voz. Você já ouviu essa expressão? Existe uma ideia muito poderosa dentro deste livro que eu venho analisando há algum tempo. Por isso que eu não fiz esse vídeo antes. Se você reduz a linguagem, também pode reduzir a capacidade de pensamento. Pensa comigo da seguinte forma, vamos analisar. Nós usamos palavras para dar forma àquilo que sentimos. Muitas vezes para explicar uma injustiça, para descrever uma experiência, para questionar uma ideia, muitas vezes para pedir ajuda, muitas vezes para expressar fé, né? Para discordar. Agora imagine que determinadas palavras desapareçam. Imagine, ou que elas mudem de significado, ou que toda conversa complexa precise ser resumida em uma frase curta, ou uma legenda, ou um vídeo de apenas 15 segundos. O que acontece? A realidade continua sendo complexa, a realidade continua sendo assim, mas a nossa capacidade de explicá-la fica cada vez menor. Hoje, parece que todo mundo precisa caber em uma definição. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você está deste lado, ou você está do outro. Ou você concorda completamente, ou se transforma em inimigo. Só que a vida real não é tão simples. Pessoas são contraditórias. Situações possuem contextos. Boas perguntas nem sempre têm respostas rápidas. Mas as redes sociais não foram construídas para premiar a dúvida. Elas premiam a certeza. Mesmo quando esta certeza, muitas vezes, não tem fundamento algum, não tem base. E aí que começa, né, a pessoa a se auto-sabotar. E o algoritmo não precisa saber quem você é. Ele apenas precisa saber o que prende você. Guarda isso. Você assiste a um vídeo, depois outro parecido. Você já parou para pensar nisso? Aí vem outro parecido, aí vem outro. Aí daqui a pouco a sua tela começa a aparecer o quê? Um espelho. Tudo confirma suas opiniões. Todo mundo pensa parecido com você. Toda notícia prova que você está certo. E aí você olha para quem pensa diferente e se pergunta: como essa pessoa consegue acreditar nisso? Como essa pessoa consegue ficar desse lado? Só que provavelmente ela também está olhando para uma tela que confirma tudo aquilo em que ela acredita. E cada um vivendo dentro de uma versão diferente da realidade. Muitas vezes você mora no mesmo país, ou até mesmo, né, vamos reduzir essa localização na mesma cidade, ou, o mais perigoso, até mesmo dentro da mesma casa. E aqui nasce um problema enorme, porque quando duas pessoas deixam de compartilhar até mesmo os fatos básicos, elas já não conseguem mais ter uma conversa. Elas só conseguem competir, sabe? Cada um tenta defender a própria realidade, a própria opinião. Talvez por isso estejamos falando tanto e nos entendendo tão pouco, por causa disso. Porque virou uma certa competição. Mas
não é culpa apenas da tecnologia, não. Seria fácil colocar toda a culpa no celular, nas redes sociais. Seria muito fácil, na inteligência, né, artificial. Você pega aí, hoje a inteligência artificial está dominando, né, as plataformas, né, os algoritmos. Não, mas acho que isso seria simplificar demais. Essas ferramentas aprendem a explorar alguma coisa que já existe dentro de nós. Aprenderam, né? Essas ferramentas, melhor dizendo, aprenderam a olhar para nós. A necessidade de aprovação, a curiosidade, o medo, a vaidade, sabe? Muitas vezes a raiva, a vontade de estar certo. Não, eu tô certo, eu vou provar. O desejo de ter aquela sensação de pertencer a algum grupo específico. O problema muitas vezes não começa na tela. A tela apenas amplifica o que encontra dentro de nós, dentro da gente, dentro de você, dentro de nós, vou me colocar assim. E é por isso que duas pessoas podem usar a mesma tecnologia, porém de maneiras diferentes, completamente diferentes. Uma usa para estudar, né? Para se aperfeiçoar, para trabalhar, muitas vezes para criar, aprender, né? Outras, né? Muitas das vezes não faz isso, né? A outra passa horas alimentando a raiva, a comparação, o ressentimento, e aí a ferramenta pode até mesmo ser a mesma, mas o coração que está segurando a ferramenta é diferente. Então aí entra um outro ponto. Quem controla aquilo que você teme pode influenciar aquilo que você aceita. Então, aquilo que você busca, a ferramenta vai te entregar mais. O medo é uma ferramenta poderosa. Quando uma pessoa está com medo, ela não pensa da mesma forma, não. Ela busca proteção, ela aceita soluções rápidas, abre mão de coisas importantes para ela. E muitas vezes não pergunta qual será o preço que virá depois. Você já parou para pensar nisso? Isso vale para a política. Muitas vezes, né? Para a religião, ou para os relacionamentos, para as empresas, né? Para qualquer ambiente em que alguém tente controlar outro ser humano. Então eu venho pensando, analisando. Então primeiro cria-se uma ameaça. Depois apresenta-se um salvador. A gente viu isso há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, lembra disso? E por fim, qualquer questionamento passa a ser tratado como perigoso. Por isso precisamos ter cuidado com quem alimenta nossos medos diariamente. Há pessoas que não desejam resolver, não desejam resolver o problema que muitas vezes elas anunciam. Não. Elas precisam que o problema continue existindo. Por quê? Porque é desse modo que vem a sua influência. Você já parou para pensar nisso? Aí você me pergunta, o que fazer diante disso? Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, então não dá para confiar em mais ninguém? Então não vou confiar mais em ninguém? Não é essa mensagem que eu quero passar para você. Talvez não seja desta forma que você está vendo. Não, também não aceito que a solução seja viver desconfiando de tudo. Não é isso. Isso acabaria nos aprisionando de outra forma. Não, eu quero que você entenda. A saída, que eu acho para mim, começa com algo simples, né? Recuperar a responsabilidade pelo próprio pensamento, né? Vou te dar alguns exemplos. Não compartilhar tudo imediatamente. Você viu aquilo, já começa a compartilhar. Não reagir a toda provocação. Não transformar opinião em identidade. Admitir quando você muitas vezes não sabe de alguma coisa. Escutar quem pensa diferente. Verificar antes de acusar. Você tem que analisar. Fazer perguntas antes de escolher um lado, né? E isso serve, voltando a dizer, a política. E principalmente, não entregar o coração para qualquer voz que saiba provocar uma emoção forte. Porque nem toda coisa que nos emociona é verdadeira. Você tem que analisar.
Você tem que olhar. Nem toda frase bem construída é honesta. Nem toda pessoa que fala com convicção sabe do que está falando. E isso também vale para mim. Eu vou me incluir também. Você não precisa concordar com tudo que eu estou falando aqui, não. Na verdade, eu espero que você pense, que você questione, que você faça a sua própria análise. Porque o objetivo dessa conversa não é trocar um controle pelo outro, não é isso. Se eu fizer isso com você, eu vou estar trocando o controle pelo outro. Não é deixar de seguir determinadas vozes para começar a seguir cegamente a minha. Não é isso. É justamente o contrário. É lembrar que você recebeu uma consciência. Você recebeu o discernimento, a capacidade de observar, né? E você precisa usar isso ao seu favor. Você precisa usar essa ferramenta que você tem. Eu acredito profundamente em Deus, sabe? E quanto mais eu penso sobre isso, mais percebo que uma fé verdadeira não precisa ter medo de fazer perguntas sinceras. Se você olhar para as Sagradas Escrituras, Jesus não tratava pessoas como máquinas programadas para repetir frases. Não. Ele fazia perguntas assim, simples, sinceras, levava as pessoas a olharem para dentro de si, a reconhecerem suas intenções, a assumirem muitas vezes as suas escolhas. Talvez seja por isso que a renovação da nossa mente é tão importante quando você olha para a palavra do Senhor, para a Bíblia, né? Dependendo da sua religião, porque uma pessoa pode sair fisicamente de uma prisão e continuar presa mentalmente. Pode trocar de cidade, de emprego, de relacionamento, de religião, de grupo político e continuar sendo controlada pelos mesmos medos, pelas mesmas aparências, né? Ou carências, né? Melhor dizendo, pelas mesmas carências, pela mesma necessidade de aprovação. Então, liberdade não é apenas fazer o que desejamos. Liberdade também é entender por que desejamos aquilo que desejamos. Isso é liberdade para pensar. Então, o grande irmão moderno talvez não seja uma pessoa, talvez seja uma certa estrutura, né? Uma combinação de tecnologia, comportamento, medo, vaidade e conveniência. Não existe necessariamente alguém sentado numa sala controlando cada detalhe da sua vida, mas existem sistemas aprendendo aquilo que chama a sua atenção. Existem pessoas disputando sua indignação. Existem empresas interessadas no seu tempo e existem grupos interessados na sua lealdade. Também existe dentro de cada um de nós uma tendência perigosa de escolher apenas as verdades que nos deixam confortáveis. Por isso, talvez o desafio dos nossos dias não seja simplesmente fugir de tal vigilância. Não, é apenas não permitir que o mundo de fora determine completamente aquilo que acontece dentro de nós. E para finalizar, para terminar, eu quero voltar à pergunta que eu fiz lá no início. Lembra da pergunta que eu fiz? Quanto das coisas que você acredita realmente nasceu dentro de você? Talvez você nunca consiga responder completamente. Eu também não. Todos nós somos influenciados de certa maneira, né? Pela família, por nossa cultura, pela escola, né? Pela faculdade que você está fazendo, né? Pela religião que você frequenta, pelos amigos e muitas vezes pela internet. O problema não é receber certa influência, o problema é viver sem perceber que ela existe. Porque quando você não percebe que existe, você para de analisar, você para de filtrar, você
né? Você deixa de discordar, você deixa de mudar. E aí você pode reconhecer que muitas vezes o caminho está errado. Você para de escolher um outro caminho, você para de analisar. Quando você acredita que não sofre influência nenhuma, talvez seja justamente quando está mais vulnerável. Então, depois que este episódio terminar, faça uma experiência. Observe lá o seu feed. Pega o seu feed no celular, né? Observe o seu feed lá. Observe os vídeos que chegam até você. Observe as emoções que elas provocam em você. E faça uma pergunta para você. Por que isso apareceu para mim? Por que eu fiquei com tanta raiva a respeito de tal assunto? Eu conheço o contexto? Eu realmente penso assim? Ou apenas repeti o que eu ouvi? E existe uma pergunta que eu considero ainda mais importante. Essa informação está tornando você uma pessoa mais consciente ou apenas mais fácil de controlar? Talvez a liberdade comece exatamente nesse ponto. No momento em que você para de reagir automaticamente e volta a questionar, a pensar. Tá bom? Fique aí o recado para você, a autoanálise. Eu sou o Júnior e este foi mais um episódio do nosso canal Júnior Sem Filtro. Aqui eu não quero entregar respostas prontas, eu quero apenas abrir conversas que continuem, né, dentro da gente, mesmo depois que a gente desligar o vídeo, né, desligar o microfone, fechar o vídeo. Então que essa autocrítica fique aí. E hoje eu termino com essa frase: o controle mais perigoso não é aquele que prende o seu corpo, é aquele que convence sua mente de que ela nunca estivesse presa. Pense nisso e até o próximo episódio. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem você conhece e precisa, tá bom? Grande abraço e até mais!